Boa noite a todos, boa noite a todas. Que os bondosos espíritos possam estar conosco nessa noite, nos ajudando a compreender um pouquinho melhor esta lição sublime que encontra-se no livro Boa Nova, capítulo de número 12, Amor e Renúncia. É uma lição que, sinceramente falando, eu a considero, um desafio, sua compreensão mais profunda. E quando a gente vai pensar na estrutura dela como um todo, salvo engano, a gente já havia comentado o início dela, né? A gente havia construído algumas reflexões iniciais a respeito do encontro, né, de Simão Pedro com Jesus, pós ali as bodas de Caná, aquele casamento que Jesus participara e oferecera, né, singular lição a todos. A gente já havia enfocado bem naquelas primeiras lições, e Humberto de Campos não só traz aquele momento que Jesus vai explicar alguns símbolos que estavam por detrás daquela passagem, mas ele também vai trazer para nós um outro instante. O capítulo se chama Amor, mas ele também se chama Renúncia. Amor e renúncia. Não são dois componentes essenciais da evolução. Não só amar, mas também aprender a renunciar. Não só a disposição de estar conectado, de estabelecer o espírito de reciprocidade, mas também compreender o valor da renúncia. Diante desse processo de troca, se a gente não souber renunciar, vai ser muito pouco provável que a gente tenha condições de dar consistência, solidez a essas afeições que a gente vai conquistando no caminho. Então, hoje, como que fazendo uma segunda parte desse estudo, nós vamos enfocar, sobretudo, no segundo momento que Humberto de Campos cria para a gente, né? Como um literato que ele nos insere numa narrativa, mas não simplesmente para contar a história, aprofunda as lições, porque depois de trazer, né, os dois momentos, Humberto de Campos ainda vai chegar a comentar de maneira bem tranquila esta passagem, mas tentando costurar o porquê que ele vai unir dois momentos. As questões propostas por Simão Pedro, e que Jesus vai realçar o valor dos afetos da alma como laços misteriosos que nos conduzem a Deus, onde Jesus vai enaltecer a importância do afeto na construção do espírito imortal, a importância do amor para o espírito em peregrinação na Terra. Ele também, Humberto de Campos, depois desse primeiro instante, vai comentar a respeito, de uma outra reação de Simão Pedro a uma outra fala do Cristo, dessa vez não mais as bodas de Caná, a motivação primeira, bodas de Caná, mas a segunda motivação foi outra. E às vezes a gente, nesse capítulo, passa um pouco despercebido, porque não há uma fala direta do mestre em relação a ela. Há como que, Humberto de Campos parafraseia o pensamento do mestre ali, que vai estar embutido dentro, das questões que Simão Pedro vai trazer. E é por isso, que esse segundo instante
ele tem em vista o diálogo de Simão Pedro com Jesus, ele tem em vista comentar aquela falinha de Jesus que ele diz assim: aquele que não amar menos o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, ele não é digno de mim. Ou seja, Jesus ele está colocando, né, um certo nível de prioridade ou de relevância nesse amor, né, que nós devemos devotar ao coração dele. E, de certa forma, Simão Pedro, quando escuta aquilo, né, conforme Humberto de Campos vai nos trazer, ele fica assim: uai, mas Jesus, depois das bodas de Caná, ele tinha afirmado que os afetos da alma, as pessoas, né, os corações que a gente vai conquistando, eles são os elos misteriosos que nos ligam a Deus. E agora, de repente, ele vem dizer, né, a respeito de colocar o reino de Deus acima dos pais, das mães e irmãos terrestres, não podia ser discípulo. Como assim? No momento ele diz para amar, né, integralmente nesse espírito de entrega, e no outro instante ele se coloca, né, a colocar o reino de Deus acima dos corações. E é por isso que, terminado ali os labores de um determinado dia, ele vai chegar para Jesus e vai questionar: Mestre, como conciliar essas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Como é que a gente vai, né, entender se você fala num momento uma coisa e agora você está trazendo uma coisa que parece que está batendo de frente? Num instante, a gente precisa aprender a servir com alegria, estar conectado. E no outro, a gente vai ter que priorizar o reino divino e, às vezes, os elos vão estar assim, eles vão ser postos, né, em menor relevância. Como assim? E aí é onde Jesus começa a explicar e a gente embarca aqui nesse segundo momento do estudo desse capítulo 12 tão importante. Olha, Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida. Em nenhum instante Jesus estava indo contra o que ele tinha determinado anteriormente. Porque os afetos, o relacionar-se com outros espíritos, né, constitui uma máxima divina. Em nenhum instante a gente vai ser chamado a quebrar, romper elos santos da vida. Ninguém vai ser, dentro das linhas do Evangelho, chamado a propor uma cisão, um rompimento em que a gente diga assim: olha, não mais te amo, não mais quero te ver. Esse não é o espírito do Evangelho. Primeiro ponto que Jesus está considerando. A minha palavra não está falando isso. Não amo vocês mais, né? Show da minha vida. Não está nesse sentido. Antes, então, o que a gente precisa ter em vista? Nunca vai orientar, quebrar elos. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. O amor dos pais não constitui uma lembrança da bondade permanente de Deus? O afeto dos filhos não representa um suave perfume do coração? Então, ao mesmo tempo que Jesus pondera, né, a importância dos elos, ele também nos chama para
uma questão fundamental, que lá no Sermão do Monte a gente encontra. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto será dado por acréscimo. E aqui, para a gente entender, né, um pouco melhor esse capítulo, a gente vai ter que lançar mão da reencarnação. Nós vamos ter que compreender os fundamentos da reencarnação. Por quê? Porque quando a gente pensa tão somente na unicidade da existência, a nossa reflexão fica muito pobre. Observemos o coração de Célia Lentulus. Célia Lentulus, não, perdão. Célia Lúcius. Célia Lúcius. Ela, lá no livro 50 anos depois, ela vive... Tá bom, obrigado. Não, tá tranquilo, obrigado. Quando a gente observa o livro 50 anos depois, a gente vê o caso da Célia. Ela encarnara numa família romana que tinha costumes, que tinha tradições, uma forma de pensar, que estava como que engessada dentro de determinados padrões. Só que a Célia, por mais que ela tivesse um profundo amor e servisse com alegria a sua família, a sua percepção sobre a vida não se restringia ao olhar do pai, ao olhar da mãe, ao olhar da irmã. Ela tinha uma capacidade de compreensão um pouco mais vasta. Só que isso não era motivo para que ela rompesse com o pai, com a mãe. No entanto, ela reconhecia que diante da vida existiria ideais mais justos que orientariam o seu coração, que nunca levariam a desprezar aqueles a quem ela amava. Mas seria justo que ela não se detivesse na estreiteza da visão e antes cultivasse a excelência dos propósitos que esposava, respeitando com dignidade cada coração no seu tempo. Não se limitasse, mas prosseguisse no campo evolutivo que ela se encontrava, por mais que não fosse compreendida, por mais que não fosse, muitas vezes, amparada. Era justo que ela se dedicasse àquilo que ela tinha condições de realizar. Não era mais nem menos, era o que ela podia. O primeiro mandamento, em essência, conforme vai resumir Jesus para o doutor da lei, é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma. É uma disposição de trabalhar pela vida, acima de todas as coisas, de todos os impedimentos, de todas as amarras humanas, das limitações. Só que é acima, de acordo com a nossa posição evolutiva. É acima, a gente vai, nesse espírito de entrega, fazer o que a gente pode, diante do degrau evolutivo. Quer dizer que a qualidade da nossa jornada evolutiva, ela não deve se restringir menos do que a gente pode fazer, do que a vida nos propicia, nos insere dentro desse cenário. Então, a Célia não deixou de amar a família. Só que ela amava, além da família, ela tinha um carinho pelas outras pessoas. Ela tinha um carinho por Ciro, que era um coração que estava na condição de um escravo, de um escravizado,
e que, sob o olhar da família dela, não era bem visto. Não significava impedimento para ela o amor a alguém de uma outra posição social. Então, ela, de certo modo, né, o amor no sentido de entrega, ela soube dignificar a presença dos pais, mas soube também dignificar a presença dos outros corações. Ela entendeu a importância do pai, da mãe, da família. Compreendeu a importância de tudo isso, de todos esses elos. Só que ela estava atenta a uma outra coisa, que a reencarnação vai nos mostrando. E que Emmanuel, é uma mensagem que ele vai trabalhar. Uma compreensão que, né, sob as lentes da doutrina espírita, a gente vai sendo chamado a fazer toda vez que a gente vai buscando um pouquinho mais de profundidade. Quando a gente pensa na reencarnação, ela nos coloca, né, a cada existência, a gente vai ter uma posição, a gente vai, né, desfrutar de determinada cultura, de determinada realidade. Em uma outra existência, a gente vai ter, né, estar em uma outra condição, possivelmente com outros elos. O meu pai e a minha mãe, de uma existência, podem se alternar. Posso estar com eles na feição de amigos e ali me vincular a outras almas. A gente pode, diante da construção reencarnatória, alterar a nossa posição diante das pessoas, diante dos corações. Amar alguém porque é meu pai ou minha mãe, ou porque é meu irmão, porque faz parte de elos tão somente materiais, não constitui o principal objetivo da vida. O amor, né, que o Evangelho vem revelar é um amor que ele transcende, porque ele se sustenta pelos elos da afinidade. Não se restringe à bagagem corpórea, porque a família é um combo, né? Você encarnou, naturalmente você ganha um combo. Um monte de gente aí, né, que vai, seja pelos as questões sociais, né, já estabelecidas culturalmente, seus corações vão se aproximar de você. Com certeza, né, são almas muito queridas e abençoadas, mas que no campo da afinidade justa a gente pode estar mais ou menos afinizado com eles. De encarnação a encarnação, o espírito vai trocando as suas posições, vai mudando. Então, a gente vai entendendo que a matéria não é o suficiente, que a matéria não dá conta de tudo. Por quê? Porque uma mesma pessoa que estava convivendo comigo agora, se eu não tiver a capacidade de essencialmente compreender o que é esse sentimento de amor, esse coração, pode ser que na vida espiritual, em outra existência, a gente não esteja tão vinculado, tão próximo. A reencarnação vai mostrando que a matéria não é o suficiente. A matéria vai mostrando, né? A reencarnação, perdão, vai mostrando que dentro das nossas limitações, dentro das nossas condições, a gente é chamado a ir além, né, da estreiteza das nossas percepções. A reencarnação revela também Deus. E por que revela Deus? Sobretudo Deus. Porque diante da nossa peregrinação, a gente vai entendendo que a matéria não é suficiente, que o mal não é o suficiente, mas Deus é o bastante. Porque as pessoas vão, cada qual construindo as suas rotas, às vezes vão se afastar um pouquinho para cumprir determinadas responsabilidades,
Mas o nosso compromisso com a consciência, com a nossa intimidade, ele não morre, ele permanece vivo. Ou seja, Deus, no seu relacionamento conosco, ele é revelado na pluralidade das existências, porque a gente vai mudando as posições e Deus permanece a cuidar das nossas vidas. Por isso que Jesus vai dizer, o evangelho não pode condenar os laços da família. Ele reconhece o valor de uma encarnação, o quão é importante a gente estar com outros corações numa dada vida. Mas, em conhecendo uma existência, coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Porque antes de sermos filhos ou irmãos, somos de Deus. E o nosso compromisso inicial é com o Criador, que vai de encarnação a encarnação se revelando aos nossos corações, às nossas almas. A gente vai descobrindo ele à medida que a gente vai peregrinando na rota que a gente vai traçando. O reino do céu no coração deve ser o tema central da vida. Ou seja, a compreensão de que a gente está construindo o nosso destino. E que nós somos responsáveis por esse destino é fundamental. Porque eu não vou poder colocar a responsabilidade da minha existência em outras mãos. Eu preciso entender a minha responsabilidade, o meu compromisso, os meus combinados com a paternidade celeste. Porque se a gente utilizar como prerrogativo o outro, falar, eu me acomodei por causa do outro, ou não fiz por causa do outro, isso de tal maneira não constitui, como que base essencial para que a gente prossiga caminhando. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. A família vai sendo chamada a elevar na sua qualidade das relações, na amplitude. Como aconteceu com a família Lúcius, primeiro foi a Célia, abraçou o compromisso. Ela decidiu fazer o melhor, amar, se conectar com aqueles que ela mais queria bem. Mas na hora que o pai tomou uma decisão totalmente orgulhosa, ela soube dignificar a presença de Deus na existência dela, cumprindo a determinação que era divina, por mais que momentaneamente parecesse afastada dos elos da família. Se ali, aquele lar já estivesse estruturado sob novas bênçãos, as decisões teriam sido outras, mas foi o que deu. Ela não abriu mão dessa edificação imperecível, ou seja, de cumprir aquilo que lhe cabia no coração. Ela sabia da importância daquilo. E mais tarde o seu lar foi renovando-se, até o ponto do seu pai, que antes contrariava-se com a crença cristã de amor, de simplicidade, de fé, de confiança, o pai se deteve o quê? A refletir, a ponderar. E é compreender que a gente dignifica a existência quando a gente entende aquela frasezinha do Pai Nosso. Quando Emmanuel, lá no Fonte Viva, vai dizer, Pai, quando Jesus começa com o Pai, ele constrói um paradigma que é de uma imensa família, a que todos nós estamos conectados.
e que somos chamados para sustentar, né, como Jesus próprio vai dizer, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que vão fazendo a vontade de Deus. Ou seja, são aqueles espíritos que já, né, vão se sentindo mais próximos de mim, aquelas almas que já vão se conectando a esse senso de responsabilidade na edificação da vida, porque vão refletindo a própria vida na sua trajetória. Mesmo que em algum instante não sejam compreendidos ou valorizados dentro do esforço. Na construção, né, diz Jesus, perdão, já pensastes, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar, são raros os que sabem privar-se. Então a gente sabe, né, de algum modo, conservar. Então as coisas estão indo de um determinado modo, naturalmente, às vezes a gente já vai mantendo aquilo ali. Mas quando a gente é chamado, talvez a um exercíciozinho um pouco mais, né, que nos pede um pouco mais de esforço, a gente se sinta, né, em dificuldade. Quando a gente dá e recebe assim, de igual modo, tá tudo tranquilo. Mas basta que o outro se volte contra a gente e a gente talvez não saiba conservar ali essa disposição nova de batalhar para que o reino divino ele persevere no meu coração, porque o outro às vezes abandonará os ideais da vida, mas isso não significa que eu precise abandonar. E aí Jesus vai dizer: na construção do reino de Deus chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial. Jesus está falando aqui desse conceito do desprendimento, não simplesmente na hora do desencarne. Entender, olha, né, tem alguém que está retornando e tem gente que está ficando. Se a gente vai, é justo prosseguir. Quem fica, é justo prosseguir, porque nós estamos em peregrinação. E a gente não mostra que a gente ama os outros, muitas vezes, por permanecermos estáticos, por permanecermos, né, parados, por não fazermos movimentar a vida de nós. Isso não se coloca como uma forma sincera de honrar aqueles que amamos. Mas não é só esse tipo de desprendimento que a gente, né, vai com o tempo conquistando, mas também a das posições estimáveis do mundo, a da família terrestre, o de viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Porque a gente ama, a gente não precisa se restringir à nossa posição. A gente pode cultivar esse espírito dessa liberdade de construção, aprendendo a respeitar os outros no seu tempo, no seu espaço, como também será indispensável esse respeito em relação à nossa condição, porque nós estamos em peregrinação. A cada vida, nós trazemos compromissos uns com os outros, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, na direção dessas muitas veredas possíveis em direção a Deus, porque cada coração vai formando aí, né, um núcleo de afeições, compreendendo que, na verdade, a gente gravita em torno de algo maior.
É preciso, né? E Jesus vai enaltecer isso aqui com Simão. Como são raros os que sabem ceder, porque às vezes a gente precisa aprender a ceder, porque o outro, né? A gente está caminhando na direção dos nossos aprendizados e o outro avançou, seja pela, né, às vezes por intolerância, seja por limitação no entendimento. O outro avançou um campo e a gente, né, se sentiu ali desconfortável. Se a gente bater de frente, né, não estaremos cultivando essencialmente o ideal da vida. Não estaremos colocando o reino divino sobre todas as coisas, porque em verdade, né, esse esse buscar o reino divino em primeiro instante é a gente se fazer promotor da ordem, promotor verdadeiros da vida. E a vida, ela se estabelece a partir dos ditames da virtude. E não existirá uma outra forma de nós darmos consistência às nossas relações se não for pela virtude, porque a condição ideal do universo e a necessidade da virtude só se faz porque não existe um outro caminho para a gente conseguir sustentar relação se não for esse. Nenhum espírito em trânsito evolutivo consegue equacionar equilíbrio e harmonia se não for pela virtude. A virtude não é uma pretensão egoísta de alguém que quer ser isso ou aquilo, mas é uma necessidade de existência, ao mesmo tempo que representa a tradução da nossa natureza interior. Então pensa, diante, porque nem sempre vai dar tudo certo. Imagina, mundo de prova e expiação. A gente cabeçudo do jeito que é. Tem horas que as pessoas, né, vão estar corretas. E às vezes a gente é o agressivo. Às vezes a gente é o incompreensível. Às vezes a gente é o intolerante. Se a pessoa, né, que às vezes a gente tá ali tomando atitudes e comportamentos meio ruins, né, inadequados. Se esse coração não toma como direção a virtude, possivelmente vão ter duas almas machucadas. E é por isso que quando a gente pensa nos afetos da alma como laços misteriosos a Deus, é justo entender que a gente só consegue sustentar afeto se a gente for no caminho da virtude. Falar, olha, porque o outro é importante para mim, eu busco a virtude. Quando a gente fala de colocar o reino divino acima, eu, porque eu entendo o valor que tem estar conectado, eu preciso me direcionar para o campo da paciência, para o campo da compreensão, para o campo da indulgência, senão a gente não fica perto de ninguém. Porque nós somos porcos espinhos ainda, cada qual cheio desses espinhos na própria carne, né? Espinhos que nos atravessam de dentro. E a gente nessa convivência, muitas vezes, a gente toca em pontos que são cruciais da vida do outro. E se na hora dessas experiências nós não aprendemos a cultivar uma mentalidade mais madura, naturalmente a gente vai fazer o quê? Aqueles mesmos corações que a gente tinha amado ou havia exposto a nossa decisão de oferecer-lhes o melhor, a gente pode voltar-se contra eles.
E é aí que começa uma coisa que lá no Evangelho os Espíritos nos alertam. Lá na lição Benefícios Pagos com a Ingratidão. Então, imaginemos assim, o que os Espíritos dizem? Quem deixa de fazer o bem porque o outro não soube reconhecer, nunca fez caridade. Deu mostras do egoísmo e do orgulho. É uma frase muito dura dos Espíritos. Mas por que eles estão dizendo isso? A busca evolutiva pede amor. Só que o amor só se configura no seu nível de maturidade se tiver renúncia. Porque se não tem renúncia, dificilmente a gente fica perto de alguém. Porque a renúncia significa a disposição que eu tenho de marchar na direção da virtude. Mesmo que marchando nessa direção eu não tenha nenhum bem imediato em meu favor. A renúncia é o abrir mão do imediato para a construção no eterno. A renúncia, o espírito que renuncia não é o que rompe elo, mas é o que, por compreender o valor do elo, ele espera no tempo para que a gente cresça e amadureça. Então, por entender a importância do outro, eu não me sobreponho ao outro, porque o imperativo da lei divina permanece. Porque se a gente tira o reino de Deus como principal objetivo, acabou. Se a gente perde de vista que o nosso ideal é mundo celeste, mundo de harmonia e de esperança, que a nossa destinação é essa, acabou. A nossa disposição de viver a experiência reencarnatória com dignidade ou de prosseguir em peregrinação vai se atrofiando. A renúncia é: eu renuncio permanecer no mundo de provas e expiações. É o esforço para marchar na direção do mundo celeste. Entendendo que não é com a violência, não é com a intolerância, com a tirania, que o outro ele vai ser mais importante. Que ele vai se tornar mais próximo. O que Jesus está propondo, e ele está falando de tudo isso, prenunciando o que viria depois. Ao colocar, né, na cruz, Jesus sabe renunciar. Ele renuncia o desejo de ser amado, de ser querido, para compreender, naquele instante, né, a determinação de Deus. Olha, naturalmente a gente quer correspondência. É da nossa natureza esse espírito de troca. Mas tem alguns instantes que a gente tem que renunciar, receber do outro. Por entender que esse outro às vezes não vai estar em condições de nos dar como a gente gostaria. E é por isso que a gente vai sendo chamado a olhar para Deus. Porque se os outros falham, Deus nunca. Se as pessoas podem oscilar, seguir rumos próprios, ir por estradas mil, rebelar-se contra a gente, Deus nunca. E Ele nos sustentará por compreender que nós fomos já estabelecendo no nosso coração essas disposições novas.
E é por isso que Jesus diz para Pedro: como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor do reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Aquele coração, aquela alma mais endurecida, aquele espírito que cambaleou quando não somos esses, esse espírito vai amadurecer. A reencarnação revelará essa verdade benfeitora. E a gente vai entendendo que aqueles que a gente muitas vezes rejeitou, porque avançaram, porque decidiram caminhar no rumo da justiça e do amor, esses mesmos corações hoje a gente se volta para reconhecer o quão eles foram grandes. E o testemunho luminoso deles nos surge, para que a gente possa pensar, porque nem sempre a gente vai ter no campo das relações, né, a harmonia que a gente tanto esperava. E se a gente for tão somente esperar esse instante, onde de plenitude, onde tudo já esteja organizado, sem a gente aprender a renunciar, às vezes, o nosso ponto de vista, né, o sobrepor-se para construir ali um caminho de entendimento e paz, a gente não consegue ficar perto das pessoas. E é por isso que Jesus coloca: Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria e obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade dos seus desígnios. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. Porque no final da encarnação ou das encarnações, a gente vai ter conosco, né, essa construção sublime dessa consciência tranquila e de paz. E é por isso que, entendendo a nossa condição de aprendizes, a renúncia, ela é um meio também da gente guardar a nossa saúde emocional, a nossa saúde psíquica, porque, do contrário, a gente vai virando às vezes muito impositivo e a gente vai entrando em decadência, a gente para de fazer o que poderia, porque os outros não fizeram, porque, né, a vida foi caminhando de um modo. É justo entendermos aonde a vida nos chama, para oferecer as nossas cotas de serviço, aprendendo a semear, porque a reencarnação é um convite para os semeadores que somos, sairmos a semear no campo da nossa própria alma. As relações, as experiências, todas são muito importantes, mas sem renúncia, a gente constrói os trens só sobre a areia, e vêm as tempestades e dificuldades e destrói o que dá alicerce, robustez ao sentimento da renúncia. Porque é a capacidade que a gente vai tendo de exercitar as forças da alma. Jesus soube se indignificar a sua relação com todos os espíritos. Não faltou, tratou bem demais todo mundo. E mesmo as pessoas que foi mais firme, sempre teve o maior carinho possível, porque sabia que todos estavam em peregrinação. Mas na hora que Jesus foi convocado ao testemunho, ele também soube dignificar o nível evolutivo que ele estava,
as responsabilidades que ele estava para permanecer vinculado ao Criador. Sempre à frente. Estar conectado a Deus é buscar sempre adiante as resoluções da vida. Porque se a gente for ouvir, né, o nosso passado de animalidade, a gente nem sempre vai ter os melhores anseios para entregar. A gente vai sendo convidado a um processo mais profundo, a entender essa evolução como diálogo de Deus com a gente, que às vezes o outro pode não entender de pronto, porque é o combinado divino conosco. Mas a gente pode marchar com a disposição de quem faz o bem e de quem espera Deus se pronunciar. E é isso que, de certa forma, né, Humberto de Campos vai costurando, porque ele fala, ressalta o amor, mas ele também pondera, porque a experiência evolutiva na carne não tem jeito. A gente ainda vai precisar exercitar a disposição de entrega, mas a renúncia da exigência, da imposição. A disposição de querer dar e receber, mas também de renunciar quando entender que o outro não pode nos conceder. Renúncia é a disposição, né, de prosseguirmos nos sagrados compromissos dessa qualidade interior. Eu não preciso me rebaixar ao nível do mal. Posso continuar na busca pelo bem. Quem se sentir à vontade, feche os olhos. Reunamos as nossas forças. A hora da prece é, sobretudo, a hora do movimento do coração em direção aos planos sublimes da vida. Mestre, já são passados quase 2000 anos e as vossas palavras sublimes ainda são bem aquelas que Pedro bem definiu. A quem iremos nós, se só em ti encontramos essas lições de vida eterna? Diante os embates e dores, nossa alma tantas vezes tem manifestado sede de paz e tranquilidade. E é pelas vias do teu coração que temos descedentado as nossas almas tão carentes de luz. É, Senhor, a luz dos nossos corações a nos inspirar cada qual no curso dos testemunhos justos. Viestes para que tivéssemos vida e vida em abundância, para que soubéssemos brilhar a nossa luz, reconhecendo que em nossos corações já há possibilidade divina para ser manifestada aos homens. Em verdade, a nossa essência diz respeito ao espírito de serviço, e os nossos corações foram jungidos esses propósitos sublimes da cooperação. Sim, Senhor, dissestes a nós outros que o maior na vida se constituiria, não que disputasse, se impusesse, mas o que se mobilizasse para servir. Aquele coração que se entregasse ao labor com gratidão, aprendendo a amar e a ser amado, mas também renunciar quando muitas vezes a vida apresentasse os labirintos da incompreensão, da injúria,
da aversão. Somente a renúncia pode ser a chave sublime aos enigmas intrincados do relacionar-se com o outro. Porque a renúncia é quando a gente deixa de esperar dos homens para entregar-se ao coração de Deus, à sua justiça, ao seu amor e à sua bondade. Porque cuidas de nós, Senhor. És o nosso pastor. Nada nos faltará. Que assim seja.